Olá, Elívia. Já entrou aí? Tudo bem, pessoal? Rosângela, Lívia, já vou te chamar, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Lívia já tá aceitando aqui. Olá, Flavinha, tudo jóia, Lívia? agora sim, Agora certinho. sim, certíssimo. Que prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz, né? Nossa primeira live do É, né? nosso projeto. Essa semana a gente teve uma, foi numa escola, então Uhum. foi, né, para leigo, não para os alunos. Essa é a nossa primeira do projeto, primeira live que a gente está fazendo. Espero que dê tudo certo, que a internet funcione bem, né? Ah, Mas vai dar certo. vai, exatamente. Quero agradecer aí a presença de todo mundo que está entrando e quero agradecer também ao apoio dos meus alunos, né? Meus alunos têm sido assim incríveis, se reinventando aí nesse momento. A gente fala que tem, falei ontem, a gente esteve junto ontem numa banca, né, Lívia? Foi o que eu Aham. falei. Se tem uma coisa boa de tudo que a gente está passando no mundo é que a gente está se reinventando. E a gente vê que a gente tem capacidade disso, né? Então, quero agradecer aí os alunos por estarem se reinventando, ajudando a gente. Quero agradecer também ao Grupo PET. O Grupo PET está apoiando essa nossa live, ajudaram na divulgação, vão fazer emissão de certificados. Depois a gente vai deixar gravado no YouTube deles, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Lívia. É um prazer muito grande, né? Contar um pouquinho da nossa história. Eu e a Lívia fomos colegas de Exatamente. mestrado, né, na UFRJ. E a Lívia, a gente teve uma turma que foi muito querida, né? Nossa turma foi uma turma muito unida, muito querida, que assim, eu tenho contato com todas, assim, várias até hoje. A Bia, por exemplo, eu tenho contato super próximo, e isso é muito bom. E a Lívia hoje é professora da UF, né, no campus de Nova Uhum. Friburgo, e tem também um projeto de trauma lá, de atendimento a traumatismo, e também Sim, tem o traumatismo na sua linha de pesquisa, né, Lívia? Com muitas exatamente. publicações na área. Então, assim, eu falo que além do projeto de trauma da UFRJ, eu falo que eu me inspiro muito em você. E Ah, foram grandes obrigada. inspirações para o desenvolvimento do nosso projeto aqui também. Então, desde que a gente planejou, eu estava fazendo o planejamento desse projeto, que está começando agora, então, assim, a gente está engatinhando, né? Ainda não temos atendimento. Mas desde que a gente começou a desenvolver, a planejar o projeto, que tem como objetivo, um dos objetivos principais, orientar os alunos do curso de odontologia e também os nossos alunos, bolsistas e voluntários, eu sempre falei, eu quero trazer a Lívia. Eu quero Ah, trazer a Lívia para dar um curso aqui para vocês, né? E a gente tinha isso já no nosso planejamento, que foi enviado para o projeto, ele foi aprovado com esse planejamento. E, infelizmente, a gente não pôde fazer de forma presencial, né? mas vamos Mas ter muitas oportunidades se vamos, Deus quiser. exatamente. A gente aproveita e faz aqui, né? A gente se Exato, reinventa e faz da forma que a gente consegue. Então, acho que a gente exatamente. tem aí muita coisa para aprender, muita coisa para conversar. E quero passar a palavra para você, né? Para Ah, você obrigada. falar Obrigada, aí Fê. pro Queria pessoal. agradecer muito o convite, estou muito feliz, né? Agradecer ao PET, ao seu projeto, né? Que é uma gracinha. Eu também comecei assim, é um amor muito grande que a gente tem, né? Eu falo que o trauma é Exatamente. a minha menina dos olhos. É, Trabalho com várias linhas de pesquisa, mas o trauma está em mim inerente. E você, mais do que ninguém, conhece essa história, porque veio lá da UFRJ com a minha orientadora queridíssima, exatamente. Luciane Coplemai. Ela sabe que ela é minha referência nisso tudo. Tudo que eu vou passar aqui um Exatamente. pouquinho para Nossa, vocês, eu né? aprendi com ela, né? Nós, né, Fernanda? Fernanda Nós. também atendeu muito no projeto Trauma. O nosso projeto aqui também é bem tímido perto do da UFRJ, né? Porque lá a gente lá tem os mestrandos, os doutorandos trabalhando. Aqui a gente conta muito com a graduação, mas a graduação também é Uhum. muito gostosa de se trabalhar. É, São com alunos que assim com, certeza. com maior vigor. Aí, então eu vejo como os seus alunos estão trabalhando. Eles têm muita força de vontade.
correm muito Tem. atrás. Então, isso é muito gostoso e Exatamente. para a gente é significante, né? Estou Com muito feliz de certeza. estar aqui. Espero poder passar Ai, que um bom. pouquinho dessa experiência que já vem de uma carga desde a época que a gente estudava junta e até agora Exatamente. a nossa vivência aqui na UF de Friburgo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, Lívia. Só para eu falar para o pessoal, a gente vai fazer depois a emissão de certificado. Eu vou tentar colocar aqui. E deu uma falhada. Voltou. Só tirando uma vez. Eu Voltou? vou. Voltou. Eu vou tentar colocar aqui o link para vocês preencherem o cadastro para a gente depois fazer a emissão de certificado. Se eu não conseguir colocar aqui, porque a experiência não é grande, né? Nas lives, aí eu deixo lá na página. Nisso, né? Estamos Nos debutando. reinventando. Exatamente. Aí eu deixo lá na nossa página para todo mundo depois preencher e aí a gente vai mandar os certificados. Tá bom? Tá ótimo. Lívia, eu vou projetar para você. Posso? Você já começa? Vamos aí. Projeta aí pra gente ver como é que vai ficar. Aí, ó. Isso, legal. Entendi, ficou Fia. ótimo. Você vai ficar E aí... comigo. É bom que eu vou bater um papo com você. Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários. Eu não sei onde que faz isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei no Onde negócio. que desativa? Ah, já achei. Acho que é num aviãozinho, não é? Isso. Não? Isso. Acho que foi, não foi? Isso. Então, vou falando aqui, Fê, já para iniciar. Então, então, eu agradeço também o convite. A gente está entrando aqui pelo Instagram do Antunes Etiol. Você ontem participou da nossa banca. Eu acho que você já entendeu um pouquinho o sentido. Claro. O Antunes Etiol, o sobrenome, né, científico é Antunes. Eu e o meu marido, Leonardo Antunes, também, que é endodontista, também trabalha nessa linha de pesquisa de trauma da equipe aqui de Friburgo, junto com a professora Cíntia, da endodontia, e toda a equipe da odontopediatria de Friburgo, todas me apoiam demais. Então, quer dizer, a gente tem um sentido muito grande de família. Aí, por isso, o Antunes Etiol, o Etiol, os colaboradores. Então, o que eu vou falar tudo aqui hoje é fruto de trabalho de vários alunos que se dedicam. Então, por isso, assim, eu até falei, Fernanda, chama a gente lá pelo Antunes Etiol para estar dando privilégio, que é um Instagram que a gente quer mostrar o que os nossos alunos estão fazendo. É muito, Olivia, só te interrompendo, é muito bonito ver isso. Aquela vez que eu fui na UF e senti isso também ontem, né? É muito bonito a união de vocês, é um clima muito bom, muito leve, e aí eu acho que isso que faz a produção de vocês ser tão boa, né? Então, é muito bonito ver isso. É o que a gente fala. Nós, juntos somos rosas, sozinhos somos pétalas. Eu e o Léo sozinhos não faríamos nada disso se não fossem nossos alunos. Isso mesmo. Então, vamos passando aí, Fê. Olha que eu falo pra caramba, hein, gente? Vou tentar me policiar. Aí, no finalzinho, Lívia, quando der mais ou menos, faltando uns 20 minutinhos, eu te falo. E aí a gente desativa depois os comentários para ver se tem alguma dúvida. Beleza, tá ótimo. Tá? Então, apresentando aqui hoje para vocês, vou apresentar o nosso projeto Trauma, né? Que é o UF Reconstruindo Sorrisos, representando pela família Antunes Etiol. Pode passar, Fê. Também estou com a apresentaçãozinha aqui. Então, e hoje, quando a Fê me convidou, falar de trauma é um assunto muito amplo. Existem livros de traumatismo dentário. Então, a gente não bate papo, a gente acabou especificando a parte de tecidos de suporte. Por quê? O traumatismo na dentição decídua, ele é mais frequente, a sua ocorrência, quando acomete os tecidos de suporte. Então, a gente vai focar nessa temática hoje para não nos alongarmos muito, mas o traumatismo é bem amplo. Aí pode passar, Fê, que no próximo eu vou mostrar para os alunos justamente o porquê desse traumatismo dentário na dentição decídua ser muito mais frequente no tecido de suporte. Isso é justificado porque, se vocês observarem esse corte desse crânio, a gente observa que o dente decíduo ele tem uma íntima relação com o germe do dente permanente. E se você observar um pouquinho mais, esse osso ele é totalmente poroso, existem todas essas lojas ósseas onde está inserido o germe do dente permanente. Isso faz com que a estrutura óssea da criança ainda seja muito porosa, assim, entre aspas, oca. Então, quando acontece o traumatismo dentário, o impacto, o que acontece? Vai haver uma absorção desse impacto pelas estruturas.
Então, por isso, a maioria dos traumatismos na dentição decídua acaba esse trauma sendo dissipado e acometendo os tecidos de suporte. Diferentemente para a dentição permanente. Agora, vamos visualizar essa figura que está aí para o dente permanente. O dente permanente todo já erupcionou, toda a sua cortical óssea já ficou mais compacta, não temos mais lojas com dente permanente ali, né, alojado, então não tem aquele oco, entre aspas. Então, quando acontece o traumatismo, ele é absorvido pelo próprio dente, ocorrendo as fraturas. Então, hoje nós vamos conversar sobre essas condições que acometem o tecido de suporte, tá? E enfatizar uma coisa que eu gosto de falar muito nas minhas aulas, Fê, é que o traumatismo dentário na dentição decídua, ele é bem deixado de lado. Por quê? O dente decíduo é um dente que vai cair agora, há pouco, daí uns tempos. Tem pais que a gente chega a lidar que nem sabe que o dente decíduo, né, o dente de leite, tem raiz. Então, ele é bem deixado de lado. E muitas das vezes o traumatismo que ocorre num dente decíduo, o pai não busca um recurso, não busca um atendimento para um acompanhamento. E hoje eu queria deixar bem claro para vocês essa importância desse acompanhamento do traumatismo na dentição decídua. Justamente, a gente pode pegar essa figura de exemplo. Por essa íntima relação que existe entre o ápice do dente decíduo e o germe do dente permanente. Quando a gente tem um traumatismo no dente decíduo, o grande problema é que, além de sequela que pode acontecer nele mesmo, na própria dentição decídua, ele pode acometer sequelas na dentição permanente, aquele dente que vai ficar para o resto da vida na cavidade bucal daquela criança, que no futuro vai se tornar um adolescente ou um adulto. Então, é uma coisa que pode se perdurar, tá? Pode passar, Fê. Então, como eu comentei, as sequelas elas podem acometer o próprio dente decíduo, como, por exemplo, uma necrose, que é um envolvimento pulpar, né, o estágio mais avançado da degeneração pulpar, uma retenção prolongada, como nessa segunda figura abaixo, aí, nessa foto clínica, que o dente está escurecido, está retido, ele está anquilosado. Ou como nessa radiografia, que a gente observa que, comparando com o seu contralateral, houve uma diminuição dessa luz do canal, ou seja, uma reação pulpar. A polpa, ao longo do tempo, naquele momento inicial do trauma, ela pode não mostrar nada, o dente pode não escurecer, mas ao longo do tempo, o organismo pode reagir. E esse dente vir a ter uma sequela, o próprio dente decíduo. Pode passar, Fê. E, mais adiante, aí agora então a gente vê o grande problema, a grande conscientização que tem que se ter da necessidade da busca por atendimento do traumatismo na dentição decídua, porque além de sua própria dentição, ela pode acometer a dentição permanente também. Principalmente, às vezes eu já peguei casos na faculdade de aluno que liga e tal, e fala assim, professora, eu fui num dentista, o dentista falou, a criança era muito pequenininha, não tem problema o traumatismo. Muito pelo contrário, quanto menor essa criança, maior o risco. Nesse slide que eu ponho aí para vocês, vocês podem observar essa sequência de formação e maturação do dente. Quanto mais nova a criança, menos o dente permanente ele está formado. Então, se houver esse acometimento na dentição permanente, ela vai causar sequelas mais graves, como uma dilaceração coronária, uma dilaceração radicular, uma suspensão da risogênese, ou até mesmo malformações semelhantes ao odontoma. Então, dependendo do estágio de formação, esse dente permanente ele pode ser afetado a nível de coroa, de raiz, ou até mesmo iniciar a sua formação, tá? Então, pode passar, Fê. Então, eu queria deixar bem claro essa importância, como o dentista, ele tem que, mesmo clínico, aquele que não atende com frequência a criança, mas ele tem que ter essa noção, ter isso na sua consciência. Para quê? Ele pode nem ter a habilidade, ele está de frente com um caso de traumatismo, ele pode não ter aquela habilidade, mas ele tem toda a boa vontade. E ele tem que saber encaminhar. Então, nesse momento, encaminhar para um dentista que realmente tenha essa habilidade. No caso, ou odontopediatra, ou no caso de um dente permanente jovem, um endodontista ou um odontopediatra também, tá? E aí, por quê? Além de tudo, né, a gente sabe que nós, na odontologia, nós lidamos com saúde. E saúde não é só o bem-estar físico e bem-estar físico, devolver doença, recuperar aquela doença, reconstruir aquele dente. É o bem-estar
físico, mental e psicossocial também. E o traumatismo dentário, nesses trabalhos, que a Fernanda até comentou que nós temos, além do projeto, nós temos a linha de pesquisa, a gente atende a população, a gente faz todo o trabalho também, igual você está caminhando, essa parte de percepção da população leiga. A gente já mapeou toda a nossa região aqui de Friburgo, que Friburgo é um polo representativo de toda uma região de Bom Jardim, Duas Barras, Cachoeiras de Macacu, nós somos referência, né? Então, assim, depois de mapear, a gente observa que o traumatismo, e também na literatura, a gente observa que o traumatismo dentário, ele gera um impacto na qualidade de vida dessa criança. Mais ainda de um adolescente do que de uma criança. Isso eu posso até afirmar para vocês, e os estudos dizem a mesma coisa. Mas então, o cirurgião dentista, eu acho o traumatismo dentário um assunto básico e que às vezes as pessoas não têm tanto domínio. E é uma coisa recorrente, vai aparecer no seu consultório. E aí não é só você pegar e restaurar aquele dente. Às vezes vejo também muitos alunos meus fazendo cada coisa linda, maravilhosa, botam no Instagram. Fico super orgulhosa. Mas aí fica na minha cabecinha. E o acompanhamento, será que eles estão fazendo? Restaurar aquela classe 4 maravilhosa, eu acho assim, perfeito. Eles têm todo o domínio, toda a técnica. Mas e o acompanhamento? É isso que tia Lívia lá nas aulas insiste bastante hoje, que eu gostaria de passar essa mensagem, que é muito importante acompanhar. Tá, Fê? Exatamente. Aí vamos passar, então. Então, para a gente entrar basicamente nos tipos de traumatismo de suporte, eu vou dar uma pincelada rapidamente com vocês sobre o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico do traumatismo da dentição decídua é um pouquinho diferenciado da dentição permanente. A gente sempre... É bom traçar esse paralelo, tá? Porque acaba a maioria das pessoas tendo contato com a dentição permanente e às vezes quer tratar a criança como um adulto em miniatura e a coisa não é bem assim, tá? Pode passar, Fê. Na anamnese, o que a gente pode... do traumatismo, ela é até igual tanto para criança quanto para um adolescente. De cara, a gente já tem que estar olhando ao fazer essa anamnese, a gente tem que olhar essa saúde geral da criança, saber como ela chega para você, porque se ela já chegar ou com sonolência, ou vomitando, isso é indicativo que ela está com alguma questão neurológica. E a gente, no traumatismo dentário, a gente atende urgência, a gente não atende emergência. E ela, estando com problema neurológico, com envolvimento, ela está numa situação de emergência que requer um cuidado maior a nível hospitalar. Então, a gente para tudo e vai encaminhar essa criança. No caso de não ter nenhum desses problemas, que a gente já vai detectando na anamnese, a gente vai partir para outros questionamentos que na anamnese é muito importante, porque ele vai direcionar para a gente tanto o tipo, nos ajudar na classificação do traumatismo, nos ajudar no tipo de tratamento que vai nos conduzir a ser realizado e também vai nos conduzir a perspectiva do prognóstico. Por quê? Nesse momento é quando a gente faz aquelas 3 perguntinhas chaves. Quando, onde e como ocorreu esse traumatismo? Por quê? Quando a gente tem que saber quando esse traumatismo aconteceu. É diferente se você pega uma criança que já tem um atendimento imediato, ou seja, esse traumatismo já aconteceu há um tempo atrás, do que uma criança que você está atendendo de imediato. Se você está pegando uma criança que é um tratamento imediato, alguma coisa que já aconteceu, ela pode previamente ter passado num outro dentista, você tem que saber o que aconteceu. Tem isso tudo anotado na sua anamnese, porque isso vai direcionar. Se ela já teve algum manejo, o que você tem que fazer então? Tá? Além disso, a outra perguntinha, o onde. O onde é muito importante. Ele vai poder denotar para a gente, por exemplo, se essa criança caiu num ambiente mais limpo, num ambiente mais sujo, para a gente até ver a parte de medicação, se vai ter que tem alguma ferida aberta e está com alguma coisa que a gente possa ter necessidade de lançar a mão de alguma medicação, ou até mesmo checar a parte de vacinação. Então, isso tudo a gente vai vendo na anamnese. E a última perguntinha das 3, que é o onde, é muito importante também, que é muito diferente. O onde quer dizer, por exemplo, é muito diferente a criança cair da própria altura, quer levar, tropeçar e cair, é muito diferente daquela criança que caiu, por exemplo, de uma laje. Essa intensidade do traumatismo que a gente tem que detectar, isso vai estar diretamente relacionado ao prognóstico. Ainda nessa anamnese, a gente pode buscar tudo
a respeito desse traumatismo anterior, se a criança, no nosso caso de dentição descida, busca saber sobre hábitos, se tem hábitos deletérios, traumatismos anteriores, tá bom? Isso tudo a gente vai detectar nessa anamnese, tá? Problemas de saúde, né? Que podem dificultar a cicatrização, né? Exatamente, exatamente. Tudo a gente detecta aí, porque isso vai fazer tudo parte do nosso planejamento. Eu tive uma vez, quando eu estava na Estácio, um paciente chegou e ele já tinha sido atendido, né? E para fazer um reimplante. E aí, na nossa anamnese, já tinha sido feito o reimplante, foi para acompanhar. Na nossa anamnese, a gente descobriu que ele era cardiopata e precisava de profilaxia antibiótica e ninguém tinha feito. Ninguém tinha questionado. Então, assim, é importante a gente tá certo que às vezes no momento de urgência, você vai fazer mais rápido. Mas lógico. Essas coisas chaves a gente tem que fazer. Né? Exatamente. Perfeito. Vamos passar, Fê. Então, o outro ponto que a gente vai trabalhar, né, para a gente fechar esse diagnóstico, é um bom exame clínico. A criança vai chegar nervosa, o pai, nesse primeiro momento, é realmente tentar acalmar esse pai e essa criança para conquistar a confiança. E partir para um exame clínico. Esse exame clínico, a criança pode estar sangrando, tem que fazer uma boa limpeza, tá? A região tem que estar limpa e com uma boa luminosidade, tá? Começar de extraoral para intraoral, que aí a gente vai observar desde desvios de normalidade, a criança vai abrir e fechar a boca, ver se está desviando, porque às vezes é alguma coisa que aconteceu com o côndilo, sangramento dentro do ouvido, palpar todo o tecido e estrutura óssea desse rosto. Para quê? Para depois a gente estar entrando na cavidade bucal, porque a gente vê aquele dente lá, vamos supor, tá um pouco luxado, tá fora do lugar, tá com mobilidade, você já fica querendo olhar direto o dente, mas tem que olhar todo o seu entorno para aí sim fazer um exame intraoral. E mesmo assim, no exame intraoral tem aquele dente que está ali, está te chamando muita atenção, mas a gente tem que olhar os adjacentes e a outra arcada também. Porque às vezes, com certeza, quando você tem um traumatismo, tem um dente que bateu, às vezes está mais evidente, mas com certeza o seu homólogo, ele foi afetado também, às vezes numa magnitude menor. E por isso a gente tem que fazer toda essa parte desse exame minucioso. Pode passar, Fê? Ainda para a gente poder fechar o diagnóstico, a gente vai ter que utilizar recursos como os exames complementares. E nessa parte de exame complementar, eu gosto muito de enfatizar em relação às radiografias, tá? Porque a criança, ela acaba não respondendo tão bem a estímulos. Ela não sabe dizer direito o que acontece com ela. Então, às vezes, com um adulto, você consegue obter alguma informação que vai te ajudar a fechar um diagnóstico. Com a criança, não. Então, o auxiliar radiográfico, ele acaba sendo de grande valia, tá? Você passa para mim, Fernanda? E o que a gente tem observado também, que o auxiliar do registro radiográfico, para a gente estar evitando essa radiação constante também na criança, o registro fotográfico, vocês vão ver a minha aula toda fotografada, são todas fotos, casos do nosso projeto. Com essas fotos, a gente consegue acompanhar clinicamente esse paciente, acompanhar desvios de normalidade. Então, dentro desse exame também, para a gente diagnóstico naquele momento e para o acompanhamento, o registro fotográfico, além de ser uma documentação legal, o registro fotográfico também ele é de grande valia para a gente estar fazendo esse acompanhamento futuro, que eu comentei bastante aqui com vocês. Pode passar, Fê. E em relação ao teste de sensibilidade, foi aquilo que eu falei. Na dentição descida, não quer dizer que ele é contraindicado. Ele não é nossa eleição. Porque uma criança que já está assustada, você fazer um teste de percussão, que é bater com um cabo, para ver lá uma intrusão, né? Bater com um cabo na coroa desse dente dessa criança, essa criança, se tiver com dor, ela vai na lua, vai voltar e nunca mais vai sentar na sua cadeira. Às vezes, naquele momento, você está querendo conquistar a confiança daquela criança, e isso vai ser muito difícil, tá? Então, os testes de percussão, sensibilidade, a gente não vai conseguir aquela resposta da criança falar que realmente está sentindo ou não. Então, eles acabam não sendo recomendados para dentição decídua. Pode passar. Mas aí, como eu comentei, o exame radiográfico, ele é de extrema importância. Porque se a gente olhar essa fotografia aí, como eu estou botando para vocês, se a gente olhar só a fotografia clínica, o que você me diria, Fê? Você diria que o que aconteceu no dente? Provavelmente uma luxação. Uma luxação, uma intrusão, ou o outro excluiu.
Mas olha essa radiografia, porque você ficou um pouquinho em cima da radiografia, mas dá para ver. Com auxiliar radiográfico, a gente vê que essa criança ela teve uma fratura radicular. E o manejo de tratamento é totalmente diferente de uma intrusão para uma extrusão ou uma fratura radicular. Então, se o clínico, olha, vê a mobilidade nesse dente e vê esse deslocamento, vai achar que é um traumatismo de suporte, e na verdade não foi. Tá? Passou aqui que eu tenho mais radiografia interessante para mostrar para vocês. Essa aí também. Essa aqui é uma luxação lateral que o dente se deslocou para o palato. A radiografia vai ser de extrema importância para a gente estar vendo essa íntima relação do dente descido com o germe do permanente. Na dentição, no traumatismo dentário, a gente lança a mão dessas radiografias, tanto lateral quanto a oclusal diferenciada, também para casos de pré-escolar, que a gente não consegue colocar o posicionador, tá? Então, a radiografia ela vai ajudar. Nesse momento aqui, ela vai ser decisiva para a decisão do tratamento. Mais uma radiografia. Vamos lá, Fê. Essa daí também. Essa criança chegando para a gente no consultório, o que você vai me dizer? Sem a radiografia. A avulsão. Avulsão, né? Primeiro que não acreditem em avulsão. Avulsão, assim, mãe tem que estar com os 2 dentinhos na mão ali para ver. Mas, tá? Mas mesmo assim, se ela não tiver com o dente na mão, então aí que tu tem que investigar. Por quê? Foi esse caso aí, é porque você está um pouquinho em cima da radiografia. Com a radiografia, a gente vê que os 2 dentes intruíram, foi intrusão completa. Então, a radiografia, ele é um auxiliar diagnóstico de extrema importância. E, além disso, nesse baseline, essa radiografia inicial, ela serve como parâmetro para o nosso acompanhamento. Porque na hora que começar a aparecer um desvio de normalidade, por exemplo, alterou uma cor, aí você vai fazer uma radiografia. E quando você fizer essa radiografia, você vai comparar com essa inicial. Aí você vai ver espessamento de ligamento ou alguma coisa que a raiz, a polpa está diminuindo o seu volume, tá? Então, a radiografia ela é de extrema importância para nós, para a decisão do tratamento em dentes descidos. Pode passar, Pê. E aí, então, com base nessa toda essa estrutura de anamnese, né? O exame clínico e o exame radiográfico, a gente pode sim chegar ao diagnóstico e a classificação do nosso traumatismo dental-alveolar. E a classificação que a gente segue, basicamente, lá no nosso projeto, Fê, e que a gente percebe que a grande maioria segue, porque eu acho que a classificação mais lógica é a de Andrea Assen, de 2001, que foi uma classificação que juntou uma classificação antiga de Andrea Assen com uma classificação da OMS, tá? Então, a gente tem a classificação dental-alveolar para os tecidos dentários, que vai desde uma trinca de esmalte, a fratura de esmalte dentina, fratura de esmalte dentina com exposição, a fratura coronorradicular com e sem exposição e a fratura radicular. Essas são as lesões de tecidos dentários, que a gente não vai comentar hoje. E as lesões de tecido de suporte, né, de sustentação, que vai desde uma concussão, subluxação, luxação lateral, luxação intrusiva, a luxação extrusiva e a avulsão. Então, vamos falar um pouquinho delas agora. E para a gente chegar nesse diagnóstico realmente, a gente tem também ter um pouquinho do conhecimento teórico. A prática vai ser muito importante no traumatismo dentário, mas o conhecimento teórico ele é de extrema importância. Por quê? Há uma tênue diferença entre esses diagnósticos do traumatismo de tecido de sustentação. Então, a gente tem que atentar bastante. Eu até coloquei nos slides de 2 em 2 para vocês observarem essa diferença. Pode passar, Fê. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui o traumatismo, a concussão. A concussão é um traumatismo no tecido de sustentação, que ela é um traumatismo de pequena intensidade nesses tecidos, sem determinar mudança de posição ou mobilidade da estrutura dentária. Ou seja, foi aquele dente que recebeu uma pancada, não ficou com mobilidade, não saiu do lugar, ficou ali paradinho e às vezes a criança reclama um pouquinho de alguma sensibilidade, tá? Já a subluxação, isso é bom para concurso, tá, gente? Essa diferença. Eu ia falar isso. É questão de concurso. A subluxação já é um traumatismo que tem um pouquinho mais de intensidade nesses tecidos de sustentação. Aí acontece uma mobilidade dentária, o dente fica molinho, no entanto, não há mudança de posição.
E por ter essa pequena mobilidade, ele tem um pequeno sangramentozinho que observa naquele sulco gengival. Tá? Então, a concussão bateu, o dente fica sensível e não se moveu e não tem mobilidade. Não move de posição. Na subluxação, bateu, tem um pouquinho de mobilidade, mas não move, não mexe de posição. Tá? E tem aquele sangramento no entorno. E vamos adiante, Fê. E é essa a diferença para as luxações. Quando já ocorrem as luxações, já há a movimentação dentária, ele já se movimentou. Aí a luxação lateral é quando ele se movimentou ou para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro, que é o deslocamento desse dente para palatino, vestibular, mesial ou distal. A luxação intrusiva é quando ele entra no sentido do seu longo eixo, tá? Ele até parece diminuído. Aí vamos passar, Fê. Aí outra luxação, ou seja, o dente tem movimento, ele se movimentou dentro do alvéolo. É a luxação intrusiva, que no caso, o dente ele já sai no seu sentido do longo eixo, mas não sai totalmente, havendo aquela sensação de que o dente está crescido. E a avulsão. A avulsão é quando o dente sai por completo de dentro desse alvéolo. Essas são as 5 condições que seriam os acometimentos de tecido de suporte. Os 5 diagnósticos que a gente pode chegar nesse tipo de traumatismo de suporte, tá? Vamos passar. E aí, Fê, como manejar quando esses traumatismos acontecem? Pode passar. O protocolo que nós seguimos, que foi o que foi também a sua escola, né, da UFRJ, e que assim, acabei adotando, e que eu observo na literatura, que grande parte das escolas seguem, é justamente o protocolo da Associação Internacional de Traumatismo Dentário, que também é recomendado pela Academia Americana de Pediatria. Tá? Então, esse guia ele é feito por uma reunião de consenso de vários experts no assunto, baseado também no que tem de mais de evidência científica disponível na literatura. E, então, nessa reunião, chega a ser uma reunião de consenso. E aí, ele é publicado na revista Dental Traumatology e republicado também na revista de pediatria, tá? Que é na Pediatric Dentistry. Então, seria o guia que a gente segue. E esse guia é um guia tanto para dentes descidos quanto permanentes. Pode passar, Fê. Esse guia, ele já vem de muitos anos. Ele teve a sua primeira versão em 2001, reformulado em 2007, reformulado para 2012, que era o que eu segui até semanas atrás. E pode passar, Fê, que eu até botei hoje no Insta. Insta. Se vocês olharem aí, ele dá Head of Print. Olha a data, de 27 de maio. Está fresquíssimo aqui para gente. Então, a gente segue esse guia. Ele teve a sua última reavaliação agora em 2020, tá? Esse guia ele é um guia muito interessante, porque, basicamente, até falando já para você, Fê, que você lembra lá dos manejos que a gente fazia, e qual é a diferença dele para agora? É que a cada ano que esse guia foi sendo revisado, o que a gente observou foi a indicação cada vez maior da mínima intervenção no traumatismo dentário. Nós acompanharmos mais. Lá vou eu novamente tentando catequizar todos da importância do acompanhamento. Então, se você observar do primeiro para o de agora, as intervenções começaram a ser cada vez mais mínimas. E se preconizar cada vez mais, se contemplar cada vez mais a intervenção mais conservadora, o maior tempo que você puder acompanhar. O que a gente também observa nesse novo de 2020 é o mínimo de radiografia. Reduzirmos também o número de radiografias, tá? E nisso eles até postulam bastante o que eu já falei aqui para vocês na hora do exame, o acompanhamento fotográfico, o registro fotográfico. Porque com o registro fotográfico você consegue ver, basicamente, de todos os tipos de traumatismo de sustentação, Fê, eles recomendam a radiografia do baseline e depois, praticamente, a radiografia apenas quando esse dente aparecer algum sinal de alteração. Então, por isso a foto é importante. Você olhou aquela criança, você vai chamar ela daqui a 3 meses, você tem uma foto que você vai comparar e ver se aquele dente escureceu. Se aquele dente já começou a dar um indicativo de estar escurecendo,
tem alguma alteração ali de suporte também, aí você vai fazer a radiografia para fazer o acompanhamento, tá? Ou algum relato clínico. Outra coisa que eles indicam bastante nesse novo guia, eu estava conversando com as minhas alunas hoje, eu falei, é o guia do mínimo. Mínima intervenção, mínima radiografia, mínima exodontia, o que você puder manter o dente no lugar e acompanhar, tá? O mínimo, para gerar um mínimo de estresse. Eles falam até se você tiver de fazer uma exodontia, evitar ser na primeira consulta, para evitar esse nível de estresse da criança, que você puder fazer numa segunda consulta, tá? E também, assim, mas se tiver de ser feito, é feito, porque vai ser avaliado juntamente com os pais o risco em relação ao germe do permanente e o risco, eles falam muito também do risco de aspiração do dente, porque às vezes o dente está com uma grande mobilidade, eles estão preconizando você meio que manter. Mas e o risco de aspiração que tem para a criança, tá? Então, vamos passar, Fê. Então, vamos conversar. Vou falar com vocês sobre os tratamentos de cada condição, enfatizando que a gente faz baseado nesse guia, mas, assim, às vezes tem que ter o desvio também da conduta, tá? Mas sempre tem que ter uma lógica. Você tem que ter uma diretriz para estar seguindo um tratamento. Pode passar. Então, primeiro, né, lembra que eu comentei com vocês a concussão. Esse é um caso de concussão. Na radiografia que está aí, a gente mostra uma normalidade, é uma radiografia de baseline, e clinicamente essa criança não tem questionamento nenhum. Ela pode até ter reclamado alguma coisa de uma sensibilidade. Então, o tratamento para a concussão é o acompanhamento clínico e radiográfico. Sendo que, se a criança tiver uma sensibilidade, você também não vai ficar aplicando nada de flúor, não. Não tem nada no guia falando que a gente aplica flúor para, ainda mais coisas de tecido de suporte. Porque a gente aplica flúor para quê, Fê? Para obliterar o dentinário aberto para acabar com a sensibilidade. Uma sensibilidade de uma concussão foi uma pancada que aquela criança levou. Então, não tem que passar flúor nenhum, tá? Então, apenas o acompanhamento. Pode passar. Aqui, esse caso dessa menininha linda, eu queria contar para vocês. Isso daí é o caso, sabe aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau? Essa é a Manuzinha, minha filha. A Manu, ela teve uma concussão. E eu quero passar para vocês, muitas das vezes os pais não percebem. Muitos casos que eu vou mostrar aqui para vocês são casos imediatos, porque a gente, no início do nosso projeto Trauma, a gente fez um levantamento epidemiológico de Friburgo, e nós fomos em todas as creches de Friburgo e examinamos todas as crianças que a gente tinha consentimento para examinar. E aí a gente convidava as crianças, a gente viu uma pequena fraturinha, viu uma alteração de cor, convidava para ir para o projeto Trauma. Então, muitas vieram desse mapeamento que a gente fez. E olha que engraçado. A minha filha, ela teve traumatismo dentário e eu não vi. Na verdade, as vovós viram e não falaram nada. Deixou eu passar uma vez fazendo lá uma radiografia periapical, né? As bite wings com complementação de central e uma panorâmica da Manu. Quando eu fui ver, Fernanda, você tá em cima da radiografia. Eu achei que você ia ficar menorzinha. Eu também achei. Então, aí os dentes estão com uma reabsorção acelerada. E sim, eu só comecei a ver o dente dela meio escurecido. Falei, vamos fazer essa radiografia logo, vamos ver se ela tem cárie. E quando a gente observou essa reabsorção acelerada, meu coração de mãe ficou desesperado. Eu tenho experiência até do que as mães do meu projeto sentem, entendeu? Até isso eu senti. Então, fiquei super triste. Aí falei assim, Léo, vamos correndo fotografar essa garota, porque essa menina vai ter mais dente. Esse dente vai cair daqui a uma semana. E foi certinho. Aí a gente fez essa fotinha dela, para ver se... A gente tinha uma lembrança dela com dentinho, mas passa outra foto, Fê, para você ver. Não deu tempo. Em uma semana, o dente 51 dela estava muito com a reabsorção acelerada, muito mais avançada. E aí a Manu perdeu esse dentinho central, né? Caiu, esfoliou assim, por perda precoce, por conta de traumatismo, ou seja, uma sequela nele mesmo. E o outro 61 também, pouco tempo depois, perdeu. E os dois laterais também, minha filha. Ela ficou sem 4 dentinhos da frente, desde os 3 anos e 9 meses, mais ou menos. Entendeu? Eu olhava para a carinha de Manu e falei, gente, é a minha mascote do projeto, né? Enfim. Mas então, até para dar um relato aqui sobre o que a literatura fala do impacto na qualidade de vida. Do adolescente ter um impacto bem maior que a criança. A Manuzinha nem ligou.
As coleguinhas do colégio dela, ela era a sensação, porque ela já tinha janelinha. E eles não. Entendeu? Com a criança na idade pré-escolar, às vezes a gente lida mais com a ansiedade dos pais do que da criança mesmo. Então a gente tem que observar isso. Não que também eu já peguei criança que não quis ir Que mais se para a escola, importa, né? que se importa, tá? Mas a grande Exatamente. maioria... A gente teve na seleção do projeto uma aluna que foi fazer a seleção, não sei nem se ela está assistindo, ela falou que um dos motivos de fazer a seleção é que na idade pré-escolar ela perdeu o dente, então ela não tem foto nenhuma sorrindo, porque para ela foi um trauma muito grande. Então, assim, varia muito, né? Para aquela que não liga... Com certeza. E né? isso, aí vem a parte da qualidade de vida, de você usar Exatamente. um instrumento, para você estar detectando essa percepção. Às vezes, aquela criança, ela... Lógico, você vai devolver saúde, né? Você vai reconstruir aquele dente e tal. Mas, às vezes, o bem-estar físico e psicossocial, devolver essa criança para a sociedade é muito mais importante. Essa criança vai deixar de querer ir para a escola, lá no fundão mesmo. Eu tive um caso de um menininho que não queria ir para a escola mais. Aí a gente teve que fazer o aparelhinho dele. Tá? Então, vamos passar, Fê. Então, esses são os casos de concussão, que a gente observa que não tem alteração no primeiro momento, mas a importância do acompanhamento, porque a sequela depois pode vir, tá? Como foi no caso da minha filha. Esse outro caso aí, deixa eu passar aqui para acompanhar junto, também foi um caso de concussão. A menina, ela ainda tinha o hábito deletério de sucção digital. A gente removeu nessa primeira consulta, fez a conscientização da mãe, porque o hábito ali constante poderia vir a gerar, dar uma lesão naquele dente, que o dente já está traumatizado, e você manter aquele hábito de sucção ali, eu falo nas minhas aulas com meus alunos que assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que dá uma lesão. Entendeu? E foi o caso dessa menina. Ela até removeu o hábito, mas o dente dela 61 evoluiu numa imagem inicial aí. A gente já viu uma imagem sugestiva de lesão, e ela evoluiu, a gente acabou fazendo o tratamento endodôntico dela. Agora a gente não sabe se foi realmente a pancada ou se foi o hábito ali persistente que se tornou um trauma contínuo. Pode passar, Fê. E aí vamos para os casos de subluxação. Lembra da importância do conceito que eu comentei com vocês? Então, a concussão não tinha... Esse caso aí foi um caso de um aluno, de uma criança, né, lá no projeto, e eu falei assim, gente, eu tenho que fotografar, isso é clássico para mostrar numa aula. Como fica a subluxação. É aquele sangramento, o dente não se deslocou, tem uma pequena mobilidade, mas ele não está desviado da posição e tem aquele pequeno sangramento em torno. Tá até associado, tem uma fratura de esmalte também pode haver as associações dos traumatismos, principalmente em criança, por conta daquela estrutura óssea ser toda mais maleável, tá? Então, essa é a imagem clássica num caso de subluxação. Pode passar, Fê. E o que nós fazemos no caso de subluxação? Também nada. Vamos radiografar a baseline e entrar com essa criança num processo rigoroso de acompanhamento, numa rotina de acompanhamento, tá? A gente pode começar 3 meses, 6 meses, não necessariamente radiografando agora para a gente seguir realmente a lógica, né? Para a gente não estar botando tanta radiação na criança. Aparecendo alguma alteração, a gente vai radiografar, tá? E aí, então, a gente acompanha até a erupção do dente permanente. Eu, no projeto, eu gosto de acompanhar até o ápice fechar, para ter certeza que não afetou em nada na formação do permanente. Ok? Então, nossa subluxação é acompanhamento e orientação. Esse aí é outro caso, né? Um caso que a gente já observou uma reabsorção acelerada, ele já chegou para a gente de imediato. Na verdade, a gente chegou à conclusão da subluxação segundo informações coletadas da mãe, tá? Isso aí já fica um pouco mais difícil. E no projeto acaba a gente recebendo muito atendimento imediato. Então, a gente tem que ter um bom detalhamento da anamnese, tá? E nesse caso, o dente já tinha uma reabsorção acelerada, semelhante ao da minha filha, só que a minha foi compulsão, a minha não teve esse sangramento da minha filha. E aí, esse dente, a criança acabou tendo perda precoce. E aí, pode passar, mostrando para vocês o estilo de acompanhamento que a gente faz. É a mesma criança com o dente permanente já na boca, ainda o ápice formando do permanente, e a gente vai acompanhar até esse ápice fechar, para realmente ver. A princípio, nenhuma sequela nesse dente descido, nessa sequência do dente permanente. Aí, detalhe, nunca prometer o pai, tá, gente? Nunca prometer
que tá normal, que não vai haver sequela. Tem que sempre deixar claro que o que está lá dentro, que aconteceu lá a nível ósseo, a gente não tem como prever. A gente tem que acompanhar. E a gente vai intervir assim que possível o que a gente detectar. Pode passar, Fê. A luxação lateral. A luxação lateral, a gente já observa a movimentação de local do dente, diferente da concussão e da subluxação. Então, nesse caso, foi uma luxação lateral em que o dente foi para o palato, direção do palato, e a raiz foi para vestibular. A raiz foi para vestibular, não foi de uma forma tão intensa, né? Então, não, esse caso, a criança não tinha interferência oclusal. Então, nos casos de luxação lateral, sem interferência oclusal, o que a gente faz é o acompanhamento. Pode olhar aí, Fê, pode passar. E nesse... Ué. Será que eu pulei a hora? Esse daí. Esse. Por quê? Aí a gente observa que o dente voltou para o lugar, a gente não fez não reposicionou. Isso é uma conduta que eu uso muito, tá, Fê? De acordo com o guideline da Dental Traumatology, uma das condições que pode ser feita entre os tecidos de sustentação, que pode ser feito o splint, seria a luxação lateral, mas eu, por experiência própria, a própria língua, se for uma luxação para palatina, a própria língua leva para o lugar, empurrando. Se for uma luxação para vestibular, o próprio lábio empurra para o lugar. A gente dá toda a orientação da mãe de tirar hábito, uma dieta mais líquida, pastosa, uma higienização adequada. Então, esse dente volta para o lugar. A natureza é muito perfeita. E a criança está numa fase de desenvolvimento que contribui muito para isso. Fazer o sprint não está errado. Mas eu acho muito arriscado você movimentar e na hora tocar no germe do permanente. Então, a gente... Eu vi a live da Luciane também. Ela falou assim, gente, eu nunca fiz um splint. Eu também estou na vibe da Lu. Nunca fiz um splint, tá? Em dentes descidos, ok? Então, pode passar aí, Fê? Isso. Aí seria outro caso, né, de luxação lateral, já mostrando a luxação lateral quando tem a interferência oclusal. Olha como estava interferindo na hora da oclusão dessa criança. E aí, esse menino também tinha uma mobilidade muito grande, um risco muito grande. Esse dente estava solto dentro do alvéolo. Então, nada de reposicionar. A nossa opção foi fazer a exodontia. Pode passar. E aí, no caso quem queira realmente fazer uma contenção, os fios a contenção preconizada é realmente a semi-rígida e utilizando o fio Twig Flex, que é um fio próprio para isso, ou fio de ortodôntico de aço 0,5 ou fio de nylon 0,70, que é um fio de pesca, tá? Vamos passar. Agora, os casos de luxação intrusiva. A lateral, lembra, gente? Foi para frente, para trás, para um lado ou para o outro. Na luxação intrusiva, o dente entrou no seu sentido do longo eixo, tá? Tanto a luxação lateral quanto a luxação intrusiva foram as duas condições que mais mudaram o seu manejo nesse novo guia da Dental Traumatology. Basicamente, era o que a gente já fazia. A gente acaba sendo muito conservador, tá? Então, eles até falaram que a luxação lateral é realmente acompanhar e não fazer nada, mas quem quiser coloca o splint, se quiser movimentar, não é impeditivo. E na luxação intrusiva, isso aí mudou um pouquinho, porque quando eu fazia essa radiografia lateral e tocava no germe do permanente, eu extraía. Esse guia, ele diz pra gente que a gente não tem nem evidência científica de que isso está fazendo mal para o germe do permanente. Então, eles estão indicando até fazer o acompanhamento. E acompanhar, e eles falam para acompanhar os casos de intrusão, a sua erupção até 6 meses, nos casos mais graves até 1 ano, tá? Então, eles são muito conservadores, tá? Isso eu não tinha visto essa mudança, não. Pois é, foi agora, esses dias. Mas até então, o que a gente fazia? Realmente, encostou no germe, mas eu vou continuar fazendo essa avaliação, que também não está errado, tá? O germe, se ele deslocou no sentido do dente e está lá realmente encostado, a gente pode decidir. Mas aí também o guia, ele deixa bem livre da seguinte forma. É uma decisão em conjunto com a família. Se a família entender que aquilo ali pode estar prejudicando, agora, se é para a família quiser pagar para ver e deixar ali, é para deixar,
tá? Então, vamos passar esse caso aí de uma intrusão em que houve o deslocamento da raiz no sentido labial, a raiz foi pro lado, entrou e foi para o sentido do lábio também, tá? Pode passar. Esse outro caso já foi uma luxação intrusiva, que foi lá no projeto, a gente fez a radiografia lateral, a gente detectou que estava totalmente encostando, a gente optou pela exodontia, tá? Mas era um dente também, Fê, que já tinha algum tempo, aí vai até de encontro com o que o guia fala. Esse menino não foi traumatismo imediato, ele já estava meio que anquilosado ali. Então, a gente optou realmente pela exodontia, tá? Mas hoje, num atendimento imediato, eu iria pensar e justamente conversar e expor isso para o pai, tá? Vamos passar. E aqui mostrando que a luxação intrusiva, a gente não precisa estar reposicionando com fórceps, nada disso, ser o mais conservador possível e aguardar a sua reerupção. Pode passar, que ela acontece. Nos casos agora de luxação extrusiva, o guia da dentotraumatóloga, ele também pede para a gente ser bem assim, conservador. Se tiver se não tiver interferência oclusal, você não faz nada. Não reposiciona, não tem necessidade. Ou seja, se teve uma pequena interferência oclusal, faz um ajuste. Agora, casos maiores de 3 milímetros, eles já indicam que está bem fora do alvéolo a fazer a exodontia. Pode passar. Mas foi um caso que a gente não fez, esse próximo. Pode passar, Fê. Esse caso aí foi um caso que eu até botei também no Instagram. Foi um caso que a gente publicou agora recentemente na própria Dental Traumatology. Para vocês verem como eles estão aceitando casos de mínima intervenção. Casos que você tenha um bom acompanhamento. Esse caso foi uma criança que ela teve uma extrusão de 4 milímetros. E nessa extrusão, o que aconteceu? Nós fizemos gradativamente o ajuste oclusal, desgastamos bem o dente. Aí sim, fizemos um florzinho ali para obliterar túbulo e tal. E aí pode passar, Fê. Aí essa criança, como ela ficou 1 ano após e 3 anos após o acompanhamento, mantendo o dente, que é o melhor mantenedor de espaço que a gente sabe da literatura, né? Então, esse caso pode passar, Fê. A gente acabou publicando ele na Dental Traumatology, preconizando o que está nesse guia da mínima intervenção. Pode passar. E como último caso que eu tenho dos casos para vocês, seria a avulsão na dentição decida. A avulsão na dentição decida, diferentemente da dentição permanente, o manejo é não reimplantar o dente. Esse guia também, ele está concordando com isso. Ele vê que a gente não tem evidência para isso. Por quê? O dente, quando sai, ele já se torna um corpo estranho. Se você for reimplantar, a gente já vê pelo dente permanente o alto índice de insucesso que a gente tem ao se reimplantar e poder levar uma lesão que vai poder gerar uma sequela nesse germe do permanente. Outro motivo para não reimplantar é no momento do reimplante você poder estar lesionando um germe. E outra coisa que o guia fala muito é em relação a esse dente ficar solto e essa criança poder aspirar. No caso, ia fazer um split e tal, mas ainda não é o recomendado. Dente descido, a gente pode até guardar os dentinhos. Para quê? Para no futuro, se quiser fazer um aparelhinho estético. Pode passar, Fê. Que foi o caso dessas próximas crianças, que a gente aproveitou o próprio dente. Nesse caso, um mantenedor de estético fixo. Pode passar. Ou um caso de mantenedores removíveis, mas aí no caso vai ser opção. E aquilo que eu conversei com você, Fê, depende. Tem criança que não liga. Exatamente. Então, eu praticamente também não gosto de ficar colocando, porque é mais um nicho de acúmulo de placa, depende da cooperação dela. Às vezes os pais que estão mais ansiosos do que a criança. A gente tem que detectar isso bastante, tá? Exatamente. Pode passar, Fê. E de todos esses casos, pode passar de novo. O importante é fazermos a preservação, a gente ter um bom acompanhamento, como eu comentei aqui. Espero que todos tenham observado essa importância de ter o conhecimento, saber a diferença do diagnóstico, porque cada um nós vamos manejar de uma forma e orientar esses pais quanto a isso. Orientar, dizer ao pai que não necessariamente essa dentição permanente não está livre de não ter sequela, tá? A gente tem que falar sobre isso com os pais, estar registrado, registrar com fotos, tá bom? E implementar mesmo a educação e saúde. Vamos passar aí, Fê. Pode passar os dois, só para brincar um pouquinho com vocês, que aí o projeto, pode passar mais um, o uso do protetor bucal, né? Entre uma das medidas preventivas em crianças
a gente implementar, que a dentição descida, sim, a gente pode colocar, implementar o uso do protetor bucal, tá? Uhum. E é isso, Fê, que eu tinha para falar para vocês. Eu tô correndo um pouquinho, porque senão É. eu não vou conseguir fazer um papinho final. Pois é. Lívia, muito bom, Lívia, muito bom. Me mandaram esses dias, acho que foi até a Bia, me mandou o protocolo novo da Academia Americana, né? Da Dental Traumatology. E aí eu falei, eu vou ler com cuidado depois, ele tá ali para eu ler, aí você já adiantou aí essas mudanças todas. Muito bom. Essa odontologia minimamente invasiva aí acontecendo, né? Em todas as áreas, né? Desde a dentística até a traumatologia. Exatamente. Eu vou ativar aí o comentário, mas já adiantando que foi muito boa. Nós temos certeza que os alunos aprenderam muito. A gente está aí Eu falo com... muito, gente. Desculpa, mas eu me empolgo. É a minha menina dos olhos, né? Exatamente. A gente chegou aí 65 pessoas assistindo, então a gente teve um públicozinho bom, que eu tenho certeza que foi bom para todo mundo, né? Essa questão, eu ia até comentar com você essa questão de fazer a contenção, né? Assim, eu sempre fui... para mim, contenção é só naquele caso que tem o risco de aspiração da criança e a gente quer tentar manter. Então, assim, foi bom ter te escutado falar que na sua experiência, que eu também praticamente não faço. E né? de acordo com o guia, na aspiração, se tem um risco de aspiração, tira logo, entendeu? Exatamente, exatamente. É bom saber isso. E de ser conservador. Eu tenho uma amiga, Cristine, não sei se ela tá aí, a gente sempre comenta, ela atende muito clínica e ela me manda muito caso. E aí ela tá fazendo um acompanhamento muito interessante, que ela me manda os acompanhamentos de uma fratura radicular, que ela não interviu, o pai não queria que tirasse para a criança não ficar sem o dente. E você precisa ver como que tá bom, né? E a gente, em outra situação, já ia pensar, não. A gente tirava, antigamente a gente tirava né? a coroa e deixava a raiz. Exatamente. Pode ser feito isso, se tiver o risco de aspiração. Mas hoje, uma das outras indicações do splint é na fratura radicular. Exatamente. Hoje eles são mais conservadores. Se você puder manter o dente ali, você vai colocar aquele splint e até na fratura radicular a gente mantém. Pois é muito bom a gente saber disso, né? E embasar. E ela sempre me manda, eu falo, é isso mesmo. Ela fala, eu te mando só para eu ter certeza que a gente está no caminho certo. Então é bom a gente trocar ideia. E eu estou muito feliz de você estar aí hoje, né? Estou vendo várias amigas aí, né? A Juva, a Lisa e todo mundo. O pessoal da Antunes Sexual também tá aí. Isso mesmo. As minhas meninas, a Ana Júlia que me ajuda, sempre me ajudou, né? Meu braço direito. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Listuane. Ô, gente, tem gente aí que tá pedindo pra gente postar o link pra... primeira coisa, printa aí a tela pra postar lá, pra gente ter o certificado. Não, o pessoal que tá assistindo, pra gente poder mandar o certificado. Tem o meu também. Pintar. Ai, que bom. E eu vou... Oi, voltou. E a gente vai botar lá o link para vocês preencherem, tá? Pra gente ter o certificado. Tem a regrinha lá pra gente mandar o certificado. Tá bom? Lívia, mas foi um prazer. Obrigada. Muito grande, deixa eu ver. Compartilhar essa parceria aí, depois trocar umas bolas, porque quem sabe fazer uns multicêntricos, com certeza, né? A gente seguir na mesma linha do fundão com a Lu. Exatamente. Eu acho que essa parceria aí com certeza vai acontecer e com certeza vocês vão vir para cá, né? Assim que isso tudo passar. Vocês também vão vir para cá. Não só você, mas o Léo também. Eu quero que ele venha para falar do projeto de esporte, né? Odontologia do esporte, para a gente falar aí de protetor bucal. Quem sabe a gente não marca mais uma lá para frente, né? Exato. Muito obrigada. Foi muito bom, prazer muito grande. Vou encerrar aqui, tá, pessoal? Obrigada pela presença de todos. Um beijo grande. Obrigada, Lívia. Beijo. Obrigada, gente. Beijinho. Tchau, tchau.